Hello, boys and girls, galerinha do sexto ano, this is Teacher Leo, galerinha. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, hoje a gente vai continuar, né? Vai dar sequência aqui à nossa aula de Geography e a gente vai falar sobre Third Sector, terceiro setor. Na verdade, a gente vai falar de uma parte só do terceiro setor. Esses conteúdos de economia, eles são bem vastos, né? E assim tem muita coisa interessante para falar, porque economia envolve dinheiro, envolve desenvolvimento, é uma coisa que interessa muita gente, né? Às vezes a gente não se interessa tanto pela parte física, a gente aprende, tá, o solo é desse jeito, a água é daquele jeito, o ar é daquele jeito, mas ok, aprendeu o chão. Mas na questão da economia, muitas variações, muitas variáveis, ok? Então vamos lá, guys, let's get to it. A gente vai falar sobre primeiro conceito, né, no terceiro setor, né, é o Public-Private Partnership, ok? Na verdade, aqui, bom, vamos aqui falar terceiro setor. Vamos iniciar uma introduçãozinha sobre o terceiro setor, desculpa. Third sector. The third sector is not about making a profit, but rather making a difference to society. Então, o que a gente chama de terceiro setor, né, gente? Terceiro setor é aquele setor que não tem, é uma atividade econômica, tá certo? Ele desenvolve uma atividade econômica, ele tem uma importância dentro da comunidade, dentro da sociedade, mas a função principal não é dar lucro. Ele pode dar lucro? Pode. Mas não é essa a finalidade, a intenção. Então, quando se dá lucro, caso dê lucro, esse lucro geralmente ele é utilizado para outras coisas, que pode ser até em reinvestimento, em criar formas de melhorar aquela ajuda, aquela forma de devolver, estar devolvendo para a sociedade. Tá certo? Então, é a respeito de fazer a diferença na sociedade. Então, third sector organizations are categorized into charities and community groups or social enterprises. Okay? Então, existem duas formas aqui que a gente está vendo, né? Grupos comunitários ou instituições de caridade ou empreendimentos sociais. Certo? Então, charity. O que é uma charity? Né? Charity is an organization set up for a specific cause. Uma instituição de caridade, ela é criada, ela é desenvolvida com um intuito, com um propósito. Ok? Então, charities receive grants from many fund-raising organizations, such as the National Lottery. Aqui é porque esse website, eu peço desculpas, tá, galerinha do sexto ano, mas tem alguma máquina funcionando aí, eu espero que o barulho não seja muito impactante aí na nossa aula, mas tem alguém cortando árvore aqui, onde eu moro aqui, tem muitas árvores, então deve ter alguém cortando árvore aí. Então, na charity receive grants from many funds, raising organizations such as National Lottery, mas aqui basicamente o que ele quer dizer é o seguinte, aqui muitas organizações de caridade, elas têm que receber dinheiro, elas têm que receber doações, elas têm que receber fundos. Esses fundos têm que vir de algum lugar, tá certo? Aqui ele fala na Loteria Nacional, mas aqui é um caso específico da Grã-Bretanha, né? Assim, eles fizeram de tal forma que a loteria, eles pegam esse dinheiro de loteria e doam para instituições de caridade, tá certo? Cada lugar do mundo é diferente. No Brasil aqui não é, né? No Brasil aqui não é. Né? O pessoal gasta montanha de dinheiro com loteria, e esse dinheiro só não vai para o governo, né? Não sei se vai para a Caixa Econômica, se vai para o governo, sei que é um absurdo. Money is also raised for them by sales in charity shops and through public donations. Então, outra forma também da instituição de caridade dela levantar fundos, tá certo? É através de vendas, né? Vendas, né? Por exemplo, brechó, né? O brechó
seria um exemplo de forma de financiamento dessa instituição de caridade, ou as pessoas produzindo alguma coisa, às vezes, por exemplo, quermesse, antigamente tinha, né? As igrejas tinham quermesse. Aí é o que? A feirinha, e cada uma das pessoas ia lá, famílias, né, da própria comunidade, da igreja, aí abria, botava uma barraquinha e vendia bolo, vendia não sei o quê, e aí tirava o dinheiro dos custos e doava o lucro para a igreja, né, para a igreja ajudar de alguma forma. Então, era dessa forma que funcionava antigamente, tá? All money goes to help a specific cause or to pay for operation and running of charity, tá? Então, esse dinheiro vai para onde? Esse dinheiro vai para ajudar a causa, ou também existe um custo, né? Uma instituição de caridade, ela é uma instituição como outra qualquer, e como uma instituição como outra qualquer, ela tem custos administrativos, então também esse dinheiro pode ir para esses custos administrativos. Por exemplo, né? Vamos dizer, uma instituição de caridade grande, né? Então, você, por exemplo, você tem que comprar, vamos fazer um exemplo assim, né? A igreja aí mais próxima, a igreja da qual a sua família participa aí, né? Essa igreja, ela vai ter um padre ou um pastor, geralmente, ou se for vou falar as três principais, né? Geralmente a igreja evangélica, católica ou centro espírita, né? Então vai ter um padre, um pastor ou um administrador desse centro espírita, tá? Mas essas pessoas têm as obrigações dela do dia a dia. Vamos dizer que muitas pessoas doaram dinheiro, muitas pessoas estão querendo ajudar. E aí eles provavelmente, geralmente as igrejas aí ajudam na comunidade mais próxima, dentro ali da igreja, vão lá levar comida e tal, e coisa desse tipo. Como é que elas, né? Aí você tem custos para gerenciar isso aí, porque você tem que comprar, você tem que pesquisar, você tem que selecionar, né? Se você for fazer um sopão, você tem que ter alguém para cozinhar. Então, às vezes você consegue pessoas que se voluntarizam para fazer isso de graça, mas nem sempre dá para ser. Quando você tem um volume muito alto, você tem que ter uma pessoa lá 100% à disposição. Essa pessoa 100% à disposição, ela tem que se sustentar. Ela precisa receber um salário. Então, tá entendendo? Então, isso tudo vai gerando despesa, né? Vamos dizer que tem o carro aí da sua instituição religiosa, tem que se botar gasolina para ir no atacadão fazer as compras, ou para fazer a pesquisa, tudo isso é custo administrativo. Então, nem sempre 100% do dinheiro ele vai para aquele fim. Então, algo que é muito importante, que às vezes as pessoas não percebem isso, é ter cuidado com isso, né? Ser uma instituição de caridade enxuta, que não tenha tantos custos administrativos, senão esse custo acaba se perdendo ali. Esse custo não, essa receita acaba se perdendo. Então, aqui examples, aí alguns exemplos aqui britânicos, né? Oxfam, Save the Children, Cancer Research UK. Charities are controlled by elected or appointed trustees. They provide support to the chief executive and delegate to the day-to-day running of the charity to voluntary staff. Okay. However, in smaller charities, few staff trustees may take hands-on roles too. Okay. Então, trustees é como se fosse os conselheiros, assim, como se fosse um conselho, né? Geralmente, a instituição de caridade elege conselheiros. Então, usando o mesmo exemplo aí, vamos dizer que o pastor seja aí o conselheiro, né, o principal, mas aí você tem membros da comunidade que vai cuidar do financeiro, um que vai cuidar dessas despesas administrativas, outro que vai cuidar da questão logística. Então, você tem membros aí, cada um, como eu já tinha dito, né, o pastor, o padre, ou o representante do centro, eles têm as obrigações do dia a dia deles já, né, de cuidar daquela instituição, as obrigações como pai, como mãe, como marido, como filho. Então, tem a vida dele, né? Então, ele não pode parar 100%. Obviamente, ele vai ajudar
mas ele não pode parar 100%, e você também tem os voluntários, né, que é o staff. Mas é como eu disse, dependendo do tamanho, nem sempre você vai conseguir ter voluntário, porque o voluntário é aquela pessoa que diz assim, eu me disponibilizo 1 hora por dia, eu me disponibilizo 2 horas por dia, mas nem todo mundo consegue se dedicar 100%, né? Todo mundo tem a sua vida, todo mundo tem a sua vida. Raras são as pessoas que têm, e mesmo aquelas que têm, elas às vezes ficam por um tempo, às vezes está desempregada, às vezes não tem muito o que fazer, aí diz, não, eu vou ficar aqui, mas coisas acontecem, né? Okay? Community groups. Então, community groups exist to provide a service for people. They are non-profit, and all of the profit goes back into the organization to ensure it can keep running. Ok? Então, a gente tem o que a gente chama de clubs, né? Tem os clubes. Então, tem os clubes, que aí a intenção é exatamente fazer com que esse dinheiro volte para manter aquilo ali. Então, por exemplo, até clube mesmo, né? Aqui em Olinda não tem mais clube, mas no Recife ainda tem alguns clubes que, em teoria, esse dinheiro vai para a mão do clube para melhorar. Então, as pessoas pagam um valor, alguma coisa desse tipo, para melhorar aquilo ali. Então, rugby club, aí está usando exemplos, né, britânicos, né, rugby, que aqui ninguém joga rugby, mas rugby club, golf club, e aí o clube de futebol, né? Então, pessoal, percebem a galera aí, sexto ano, vocês ainda são pequenininhos, mas já estão começando a entender mais ou menos como o mundo funciona. Percebem por que é que nenhum clube brasileiro quer se transformar em empresa? Porque como clube, você como presidente do clube, você tem domínio daquele dinheiro. Se você transforma numa empresa, você tem que prestar conta daquilo ali. Ou o dono quer resultado. Entendeu? Então, gente, o Brasil, né? Eu que sou torcedorzinho aí, sofredorzaço do Santinha, do Santa Cruz, o bichinho tá na Série D. Queria muito que o Santa Cruz se transformasse numa empresa. Não é clube empresa, não, porque lá nos anos 90, inclusive a Parmalat, se eu não me engano, a Parmalat patrocinou o Santa Cruz. O Palmeiras, né, na época, o Palmeiras se transformou num mega clube, porque fez um acordo com a Parmalat investiu bastante dinheiro e transformou no Palmeiras num timaço. Né? Mas, assim, tinha uma exigência, né, disso, daquilo outro, senão retirava. E a Parmalat, se eu não me engano, chegou a patrocinar o Santa Cruz, mas pulou fora. Por quê? Porque as pessoas que estão lá dentro querem ficar tirando proveito. Nem que seja destruir o clube. Nem que seja destruir, mas eu não vou perder, não. Porque ele ali, ele pode criar muita maracutaia. E criam, e roubam o clube. E se aproveitam do ponto de vista político para tirar vantagem do clube. Ok? Então, vamos lá. Social enterprise. A social enterprise is an organization that exists with a clear goal to help the community, but runs the organization like a business. All profits are reinvested back into the organization, ok? Então, a social enterprise, né, um empreendimento social, é um empreendimento que existe com a função de um empreendimento privado é lucro, né? O dono quer ganhar o máximo de dinheiro que ele puder ganhar com aquele empreendimento. No empreendimento social, a intenção é dar o máximo possível de volta para a sociedade. Então, mas aí existe uma gestão, tá certo? É gerido de tal forma que seja eficiente, tá? E aí todo o lucro, então pode-se vender alguma coisa, tá certo? Pode-se vender alguma coisa nesse social enterprise, tá? Mas a função não é de ganhar o máximo de dinheiro possível, a função é de colocar o dinheiro de volta nessa organização para fazer com que ela fique mais eficiente,
ou que ele aumente a atuação dela dentro da comunidade ou dentro da proposta que ela queira fazer, entendeu? Então, mais ou menos por aí. Então, example of social enterprises include Street Soccer Scotland. Então, vamos ver aqui esses exemplos aqui, que são britânicos, mas a gente pode trazer para uma realidade nossa. Is a non-profit social enterprise that delivers a range of football-related services to socially disadvantaged adults and young people across Scotland. Ok? Então, é uma organização não governamental que delivers a range of football-related services. Então, não ficou bem claro aqui, mas presta serviços de futebol serviços relacionados ao futebol para pessoas em desvantagens, para adultos e jovens em desvantagens. Então, não sei exatamente que aqui, qual é a proposta aqui, não sei se é investir em pessoas para jogar futebol, para essas pessoas depois, não sei, se transformarem em jogadores, não sei qual a proposta não. Social Bite, então não tem nem como, né? Aqui a gente tem escolinha de futebol, mas aqui na escolinha de futebol a pessoa paga. E seu filho treina na escolinha de futebol e se for bom, vai para um clube, mas that's it. Social Bite is a chain of retail stores and catering concessions in Scotland, which employs a quarter of its workforce from a homeless background. Ok? Então, aqui Social Bite é uma loja, né? Como é comida, né? Então, aqui eu acho que restaurantes e serviço de catering. Serviço de catering. A gente não tem muito isso aqui no Brasil, esse serviço de catering. Catering é o seguinte, quando você contrata uma empresa, é como se fosse uma empresa de organização de eventos, a gente chama mais ou menos isso aqui. Mas catering, organização de eventos, quando a gente pensa em empresa de organização de eventos, ela cuida de tudo, né? Ela cuida de tudo. Desde o alimento até a decoração, tudo. Lá nos Estados Unidos, você tem empresas de catering, que é só empresa de alimentação. Então, você vai fazer uma festa, aí você contrata o serviço de catering. A pessoa diz assim, o que é que você quer? Eu quero tal comida, assim, sabe? E ela manda, aqui já existe. Aí manda, por exemplo, a história já fui para vários eventos, que é crepe, né? Então, manda uma equipe com material, com tudo. Eles calculam por cabeça. Calculam X reais por cabeça. Então, eu vou ter 100 pessoas no meu evento. Aí, eles mandam a equipe, o material, tudo para atender essas 100 pessoas. Se comer a mais ou se comer a menos, eles calculam lá, não sei quantos crepes, né, por pessoa, mas é mais ou menos por aí. É mais ou menos por aí. Mas esse social bite aqui, a função desse social bite aqui é contratar um quarto, poderia ser mais, né? Mas um quarto da sua força de trabalho de pessoas que não têm onde morar ou que têm um histórico de não ter onde morar, porque obviamente é injusto também, né? Você contrata a pessoa começa a trabalhar, começa a ganhar um dinheiro, passa a ter um lugar para morar, ou aluga, ou o que quer que seja, e depois demite a pessoa, né? Seria injusto. Então, só tem um histórico voltado para isso. Ok, boys and girls. Então, that's it, tá? Então, essa introduçãozinha já foi dada. E agora a gente vai falar mais sobre esse tipo de organização, Public-Private Partnership, que é uma coisa assim mais recente do terceiro setor, tá certo? Que é uma espécie de um acordo, é um arranjo entre o setor público e o setor privado, em que eles fazem uma parceria, tá certo? Para prover, né? Para dar o melhor para o público, para a população, tá certo? Inclusive, esse formato aqui foi um formato assim que foi bastante utilizado exatamente ali no período ali do governo, dos governos anteriores, ali governo do PT, né? Na época do governo Lula, Dilma, chamava-se de PPP, né?
public-private partnership, ok? Que a gente vai chamar de parceria público-privada, ok? Então, a public-private partnership is an arrangement between two or more public and private sectors of a long-term nature, tá? Então, parceria público-privada para algo de longo prazo. Typically involves private capital, financing governance projects and services up front, and then drawing profits from taxpayers and or users over the course of PPP contract. Então, um exemplo bem clássico de uma PPP, né? Uma situação em que ambos se beneficiam, privado e público. Por exemplo, a construção de uma estrada, né? O governo tem uma certa dificuldade, porque questão de burocracia, né, das pessoas funcionarem no público, né, o governo precisa contratar um funcionário público em definitivo para poder, mas aí como é que acontece quando a obra acaba? Então, por exemplo, essas coisas mais provisórias, como uma construção, uma coisa desse tipo, existe uma parceria público-privada, né? Muitas vezes, na maior parte das vezes, também a questão de capital, caixa, não tem caixa. Então, o que acontece? O governo chega e diz assim, vamos dizer que uma cidade que está numa região remota e que ela, por estar numa região remota, se desenvolve muito pouco, porque as pessoas não têm acesso a ela. Mas aí, na parceria público-privada, o prefeito que não tem dinheiro para construir uma estrada, vamos dizer, de um local, de uma BR mais próxima até ela, assim, eu faço uma parceria com uma empresa, para essa empresa construir essa estrada e prover construir excelente qualidade e manter. E aí faz um contrato de 30 anos. Vamos dizer, geralmente é isso, 30 anos. Em que essa empresa ela vai cobrar um pedágio. Isso é que é o pedágio. Ela cobra um pedágio, toda vez que alguém passa por essa estrada, vai pagar uma coisinha, mas além de construir, eu estou dando manutenção, cuida da questão até da segurança, né? Então, se você, por exemplo, dois muito famosos aqui pertinho da gente ali o do Paiva, né? Aquele acesso ali do Paiva, e o caminho a PPP ali, aquela estrada ali de a pedagiada indo para Porto de Galinhas, ali para o litoral sul, tá? Então, ali, se eu não me engano, é R$8 e pouco, é R$7 ou R$8 toda vez que eu passo por ali. Mas sempre dada manutenção, a estrada sempre boa, né? Estão sempre ajeitando alguma coisa ali, lombada eletrônica, inclusive se o carro quebrar, der algum problema, e você pode até solicitar ajuda, chegar rapidamente ajuda, questão de segurança, de tudo ali naquela pedagiada, né? Porque ela cobra, mas ela também, além de construir, provê aquele serviço. Então, foi muito bem sucedido em países como, por exemplo, Portugal, né? Portugal, por exemplo, tem uma infraestrutura espetacular, tá certo? Inclusive, tem estradas lá obsoletas não, mas quase sem utilização, porque se construiu tanta estrada que passa pouquíssimos carros, tá certo? Então, essas parcerias públicos-privadas, elas são muito boas nesse sentido, tá certo? Mas também é aquela história, né? Tem que ter demanda, a questão também aí é bem complexazinha, tem que ser uma coisa bem feita, porque a empresa, ela está interessada em lucro, o governo está interessado em ajudar o público, né? Então, às vezes, uma estrada de um lugar para o outro vai ajudar uma determinada comunidade, vai ajudar um determinado público, mas não tem movimento suficiente para valer a pena para uma empresa privada. Então, esse embate aí é algo que tem que ser bem trabalhado aí bem feitinho, né? Porque também não adianta dar só o filé, né? A empresa, o filé vai querer, mas o filé, né, é viável já, por natureza. Então, definition. There is no consensus. There is no consensus about how to define PPP. The term can cover 100 different types of long-term contracts with a wide range of risk locations, funding arrangements,
and transparency requirements. The advancements of PPP as a concept and a practice is a product of new public management of the late 20th century, the rise of neoliberalism and globalization pressures. Despite there being no formal consensus regarding definition, the terms has been defined by major entities. Então, não existe uma definição, né? A parceria público-privada ela pode ser feita no curto prazo, ela pode ser feita no longo prazo, ela pode ser feita para a questão de infraestrutura, ela pode ser feita, né, para a questão de manutenção. Por exemplo, a Prefeitura do Recife, né, acabou de assinar aí uma lei esse ano ainda, estabelecendo isso, PPPs para parques, em que empresas, o governo vai liberar para empresas explorarem o parque. Eu realmente não sei como é que a empresa vai ganhar dinheiro. Será que eu acho que não pode, se um parque é público. Eu não sei, eu não tenho noção exata da lei como foi passada aí na legislação, mas eu lembro o prefeito João Campos dizendo que não ia ser cobrado um centavo de ninguém pelos parques, né? Não ia privatizar, porque muita gente, isso é um nomezinho para privatização. Ele disse que não vai privatizar, diz que as pessoas vão continuar podendo usar os parques gratuitamente. Ó, inclusive, o próximo tema era isso, ó, debate on privatization, né? Muita gente debate em termos de privatização, muita gente encara isso como uma forma de privatização, tá certo? Então, o prefeito João Campos, ele já disse que já deixou claro que não vai ser cobrado nenhum centavo. Eu não sei como, né? Aí, porque a empresa também tem que entender que vai ganhar dinheiro. Porque qual o sentido de você dar manutenção, deixar um parquezinho todo organizadozinho? Como é que você vai ganhar dinheiro com isso? Eu imagino pode ser através de marketing, né? Por exemplo, uma mega empresa, uma Fiat da vida, digamos, pegar ali uma jaqueira, mas aí pode fazer o marketing todinho, né? Pode fazer propaganda, pode fazer eventos dentro da própria jaqueira, dos produtos, né? É uma forma, seria talvez uma forma. Ela tem o direito de fazer eventos, de fazer coisas ali. Só um exemplo que eu estou dando. Não sei como é que vai ficar, mas a gente sabe, provavelmente aí até o fim do mandato dele, desse primeiro mandato, né? Ele entrou esse ano ainda, ele entrou esse ano, então tem mais 3 anos pela frente ainda. Com certeza, dentro de mais 3 anos, a gente vai saber como é que vai ficar essa questão dos parques aí do Recife. Vamos aguardar, né? Debate on privatization. There is a semantic debate pertaining to whether public-private partnerships constitute privatization or not. Some argue that it isn't privatization because the government retains ownership of the facility and or remains responsible for public service delivery. Others argue that they exist on a continuum of privatization, P3s being a more limited form of privatization than the outright sale public asset, but more extensive than simply contracting out government services. É uma linha muito fina, né? É uma linha bem fina, essa questão se foi privatizado ou não, né? Porque a partir do momento que você dá, vamos dizer, 30 anos para uma empresa explorar aquilo ali, você pode entender que aquilo foi uma privatização, né? Que só daqui a 30 anos é que voltaria para a mão do governo, né? Então, e mesmo assim, quando voltar o governo, provavelmente não vai ter estrutura para dar manutenção naquilo ali. Então, é tudo muito, a gente tem que ter muito cuidado como sociedade, para a gente avaliar e a gente cobrar dos nossos representantes que façam as coisas do jeito que a gente quer. Como eu estou dizendo, para alguns países funciona plenamente a PPP, para outros não, e cada uma vai ter o seu formatozinho diferente, a gente tem que achar o nosso formato. Ok, boys and girls, então a gente vai encerrando a nossa aula por aqui, tá certo? E como homework, acabou de me vir essa ideia, já tinha planejado outra coisa, mas veio essa ideia. Façam uma pesquisa sobre como foi essa lei que passou aí no Recife, tá certo? Passou esse ano ainda, tá certo? Sobre essa questão dos parques do Recife poderem ser explorados por empresas privadas. Como é que vai funcionar isso daí?
né? Exatamente como é que as empresas vão ganhar dinheiro, como é que vai valer a pena para as empresas e como é que isso vai valer a pena para o público, para nós cidadãos. Nós somos de Olinda, mas a gente também vai muito em Recife, tá certo? Façam 2 ou 3 parágrafos em explicação, bota no tradutor e manda de volta para a gente pelo WhatsApp, ok? Teacher Leo vai ficando por aqui e desejando a todos um excelente fim de semana. Goodbye.